Nós estamos de volta aqui com a Acontecência e, claro, agora a gente vai falar daquela matéria que eu venho falando já há alguns programas, o quadro Você na Essência. A gente vai transformar uma pessoa por dentro e por fora. Vai rodar o VT agora da primeira parte dessa transformação. E olha, emocione-se aí, porque eu aqui estou super emocionada. Roda o VT. Aproveitando o nosso tema de vidas em família, a gente vai estrear com um clássico o nosso quadro Você na Essência. Para essa estreia, a gente tem duas personagens muito especiais, a Jaqueline e a Rebeca, que tem uma história de mãe e filha interessantíssima, fascinante, com a qual elas e você vai aprender muito. Então hoje, para só dar uma explicadinha, esse quadro a gente quer que seja um quadro de transformação real. Então ele vai ter várias etapas. A etapa de hoje é uma conversa da mãe, que é a Jaqueline, com a nossa psicóloga colaboradora, que é uma pessoa sensacional e uma profissional, como tem poucas no mercado hoje, a Madalena Marques. Acompanha comigo que você vai se emocionar e, lógico, você vai acompanhar esse processo do começo ao fim. Oi, Jaque, tudo bem? Oi, tudo. Eu soube que você tem duas crianças. Me fala um pouquinho desse teu momento. Tenho duas meninas, a Rebeca de 4 anos e a Melissa de 2 meses. Bebezinho, acabou de ter um bebezinho. É. E o que está acontecendo? O que está te afligindo? Eu tô com bastante dificuldade com a Rebeca. Eu tenho tido pouco tempo com ela. O tempo que eu tenho com ela, eu tenho brigado muito com ela, chamado muita atenção dela. E tenho me distanciado bastante dela. E isso que está mais te exigindo nesse momento? Sim. Você quer tentar de alguma forma resgatar um pouco essa relação com a mais velha? Sim. Tem 4 anos só, que é um bebê também, né? É. Um bebê grande, 4 anos. Esse distanciamento da Rebeca, você percebe que ele começou depois do nascimento da Melissa, ou isso já acontecia antes? Esse distanciamento, essa situação de você chegar nela mais para repreender ou para corrigir, coisa normal que pai e mãe faz. A Rebeca, ela é muito agitada, né? Ela sempre foi muito agitada e sempre me exigiu uma atenção maior, né? Então, assim, eu sempre passei muito tempo com ela, brincando, interagindo, brincando, assim, rolando no chão mesmo, né? E depois, quando eu engravidei da Melissa, ela mesma se distanciou um pouco, mas eu sempre procurei me aproximar. O que ela fazia? Que comportamento que ela passou a ter diferente do que ela tinha? Ela começou a me rejeitar bastante. Por exemplo? Leite, para dar leite, ela sempre pediu que o pai dela desse. Para colocar para dormir, ela não deixava mais eu me aproximar, fazer ela dormir, tinha que ser o pai. Nas horas de choro, sempre o pai. Quando estava próximo de eu ganhar a Melissa, eu acho que ela se aproximou um pouquinho mais de mim. Mas assim que eu ganhei, eu acho que eu me distanciei muito dela. E o tempo que eu tinha para ficar próximo era o tempo que eu chamava muita atenção dela, que eu brigava, discutia. Voltando aqui, já que a nossa discussão está muito animada, Wagner, me conta uma coisa. As famílias normalmente, elas acompanham muito na escola, num padrão normal, né? Com essas novas famílias, né, esses novos modelos que estão aparecendo, a escola ela está se adaptando nisso, ela está rápida nessa adaptação? Como que eles estão lidando com isso tudo, com tantas novidades? Bom, essa é uma questão muito importante. Conversava nos bastidores com os colegas que nós temos alguns problemas muito sérios. Se você levar em consideração o tempo que as pessoas ficam em formação escolar, dá uma média de 12 anos, exceto aqueles que se esforçam muito e conseguem reprovar. No geral, a média é 12 anos. É impossível que durante 12 anos de vida escolar alguém seja homofóbico, seja racista. Então, tem alguns ajustes, umas coisas sérias a gente pensar.
Primeiro, o currículo ele está adequado à estrutura de sociedade que nós temos? Muitas vezes eu acho que não, que nós temos currículos que são distantes à realidade das experiências sociais. Estão engessados. Sim. Seguem Nós um temos- modelo mais... Nós temos uma herança cultural, que é uma herança cultural portuguesa, que é uma herança cultural portuguesa que veio da Idade Média, pensando na matriz portuguesa, que se arrasta durante o Brasil colônia, monogâmica, patriarcal e sexista. Conforme há alterações no campo da sociedade, as escolas elas não foram acompanhando tais mudanças, sobretudo no aspecto de currículo. Então, há um desafio muito sério de nós pensarmos um currículo que atenda à realidade que nós vivemos. Porque, se isso não for feito, no ponto de vista de urgência, nós ainda continuaremos com números expressivos e chocantes dos mais distintos tipos de violência. Eu trabalho em escola básica, e tive um caso que, por questões de ética e de sigilo, não vou tocar o nome do aluno, mas isso me provoca, porque é um aluno que ficou conosco, ele estava no 9º ano, e ele tentou suicídio, porque o garoto sofria todo tipo de discriminação por ser negro, por ser pertencente a uma matriz religiosa, que ele é umbandista, e ser homossexual. Todos os dias ele sofria os mais distintos e traumáticos tipos de violência, e ficava das 7 da manhã ao meio-dia na escola. E nós ficávamos assim, está na hora do garoto aprender regra de 3, tem que aprender literatura, está na hora de aprender... Mas como que consegue aprender sendo, né, massacrado dessa forma? Ou seja, o currículo ele não atende o tipo de sociedade que nós temos. Nós precisamos pensar um currículo e não correr o risco de ser muito... corrermos risco de ter um grau de generalização também. Tem coisas... nós precisamos tocar nesse ponto. É necessário ter determinadas concepções, mas também é necessário atender às demandas sociais. Daquilo que a escola sociedade não vem pode estar de apresentando. porta fechada. A gente está em constante transformação, Sim, né, Wagner? sim. E nessa rapidez de informação que a gente tem ao redor do mundo, a gente precisa se adaptar. Olha que ponto importante, né? O próprio Wagner comentou a questão do suicídio ali, que foi uma coisa que você nos trouxe também, né, Leandro, no início. Essa coisa de tomar decisão, né, de interagir com a família, né, a pessoa acaba fazer um comentário desviando. sobre... É uma coisa que tem que ser discutida. Parece que a sociedade tem medo de discutir. Um exemplo aí, o tal do kit gay, que, nossa, foi uma polêmica enorme. Tá certo, eu não cheguei a ver o projeto inteiro, mas é uma coisa que tem que ser discutida. Não é, isso aqui está errado, isso aqui vai doutrinar as crianças a serem homossexuais, tira. Não é assim, não, está errado? O que está errado? O que é demais? O que a gente pode melhorar? O que a gente... Coloca na balança. Coloca né, na balança, Leandro? a gente precisa discutir, a gente precisa trabalhar essas políticas de uma forma que isso venha a ser trazido para a escola. Isso só dando um exemplo do que O papel importantíssimo da escola. Eu trocaria essa palavra medo. A gente precisa acordar. Eu trocaria essa palavra medo por falta de estrutura mesmo. Nós não temos estrutura, nós não temos conhecimento para trabalhar não temos, né, essas Lauriette? questões. Tomara que consigamos, né, trazer para um futuro melhor, né? Isso. Porque o mundo não para, o mundo está em constante evolução. Isso. A ideia não é voltar para trás, é a Isso. gente seguir para frente, né? Se adequando a esses novos modelos também. Isso. E tudo novo, né? Você prefere fugir do que enfrentar. O enfrentamento Eu é acho que complicado. o Leandro toca numa coisa muito importante, que eu não sei se é ausência, Lauriette, de estrutura ou falta de coragem. É um misto, né? Um mix de uma série de coisas. Primeiramente, a gente precisa despertar. No ponto de vista quantitativo, nós somos, infelizmente, o país que mais mata jovens em armas de fogo, mais do que países que estão em guerra. O país que mais mata negros, o país que mais mata mulheres,
Infelizmente, nós temos estatísticas que pesam contra nós. Sim. Então, nós temos estruturas para lidar com isso, porque as estruturas são colocadas em cada velório de um homem negro, de um jovem negro, de um homossexual ou de uma mulher. Nós temos estrutura. E tudo Eu acho que passa pela falta educação. coragem de nós termos políticas públicas, uma ideia que tem um teórico português que eu adoro, Boaventura de Souza, que ele trabalha a ideia de democracia participativa. As pessoas normalmente vão votar, dá um cheque em branco, passa-se 4 anos, e lá no final ela lembra que tem que fazer isso de novo. Então, a gente precisa ter a ideia de democracia participativa, acompanhar o que está acontecendo, no sentido de que, olha, é necessário ir às câmaras municipais, Sim. ver os projetos de leis que estão sendo colocados nos planos municipais de educação, acompanhar o que está sendo discutido, a fim de que projetos como o que Leandro tocava do kit gay ou tantos outros, eles sejam trabalhados, eles sejam amadurecidos. A gente precisa ter democracia participativa, as pessoas saberem, olha, eu me faço cidadão. E eu tenho meus direitos. Sim, como cidadão, eu cidadão. tenho meus direitos e os meus deveres e preciso manifestá-los, porque eu não posso negligenciar o meu papel de cidadão Exatamente. em detrimento do que está acontecendo, porque eu não estou morrendo porque eu não sou negro. A nossa sociedade atual, ela tem um conceito de democracia, que é fazer democracia no dia da eleição. Fazer democracia Não é a o democracia voto. como um todo. Eu não Mas estou agora, morrendo por só- ser negro, não estou morrendo por ser mulher, não estou morrendo por ser gay. Mas quando chegar a minha vez, não vai ter ninguém para olhar. Então, esse é o caminho. Então, eu queria aproveitar essa situação pelo seguinte. A gente falou da escola, falou dessa estrutura da escola. Só que isso está ligado diretamente com a família. E eu vejo muito hoje as famílias brigarem, né? Se desentenderem, né? E aí, por quê? Porque tem um modelo dentro da escola, leva para casa, da casa leva para a escola, mas Lauriette, você vai me responder isso depois do nosso break, porque a gente vai entrar numa discussão aqui interessante, gente. Tem briga na sua casa? Tem briga na sua família? Será? Por que será que acontece isso? Será que está faltando diálogo? Será que está faltando estrutura de escola, de comunicação? Fica conosco, depois do break a gente volta e a gente vai tirar todas as dúvidas para você. Porque o Acontecência, você já sabe, é isso. A gente vai a fundo no acontecimento.